Entrevista do dia. Artista visual, arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo, doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp, o Antônio Luceni já foi diretor de cultura de Araçatuba e é membro da Academia Araçatubense de Letras. O Luceni hoje fala sobre literatura e outras artes. Bom dia, Luceni, tudo bem? Bom dia, Marcelo, Lília e todos que nos acompanham. Tudo ótimo. Bom dia. Nessa viagem do tempo aqui com você e a Lília, né? Para frente, para trás e agora eu para o presente, né? Tem que ter alguém para trazer a gente para a realidade. Pois é. Pois é, Marcelo. Na semana passada eu tentei fazer uma provocação, porque sempre aqui são provocações na coluna, o tempo é curto, então não dá para a gente fazer o aprofundamento dos temas, das questões que são trazidas, mas a gente provoca e aí os ouvintes, quem quer que seja, vai lá e se aprofunda no que gostar, né? Na semana passada eu fiz essa provocação entre literatura e cinema e, de novo, a gente teve, eu te fiz participar de alguns comentários, te encaminhando por Zap, um feedback bem legal desse recorte, né? E eu resolvi continuar expandindo a literatura, Lília, e outras artes, não só a questão do cinema, né? Perfeito. Então isso é bastante comum. Quem gosta, quem se relaciona e lida com artes, percebe que isso é muito comum, não só entre diferentes linguagens artísticas, como na própria linguagem. Então, de repente, por exemplo, me vem à cabeça agora, você pensa no Dom Casmurro, do Machado de Assis, e aí você pensa também no Capitu Sou Eu, do Fernando Sabino. Então, mesmo entre a própria linguagem, esse intercâmbio, essa intertextualidade, como os teóricos chamam, né? E hoje eu trouxe um clássico da literatura universal, né, para a gente pensar como pode se dar e como se dá na prática esse intercâmbio. A Divina Comédia, do Dante Alighieri, né? Então, não sei quem já leu, quem deixou de ler, mas assim, eu brinco que não dá para desencarnar sem ler determinados clássicos, senão vai reencarnar besouro, sei lá o quê, né? Para poder, de novo, ter essa oportunidade de ter contato com os clássicos. E a Divina Comédia é, assim, um primor, né, em termos de linguagem literária, né, poética. É importante que todos nós leiamos. E aí eu quero fazer essa mitigação, essa relação com outras duas frentes de arte. Uma nas artes plásticas e outra no cinema, né? Nas artes plásticas, quem? Rodin. Ninguém mais, ninguém menos que o Rodin, né? Então você pega lá a famosa Porta do Inferno do Rodin e todas as outras esculturas que foram advindas, que foram nascidas a partir dessa leitura que o Rodin fez da Divina Comédia, é um primor e um clássico também. Virou o clássico do clássico, né? Quer dizer, 500 anos depois, o Rodin vai reler talvez a Divina Comédia, e ele vai ficar, Marcelo, tão absorto, tão envolvido e tão fissurado com a história do Dante Alighieri, que ele vai fechar o livro, tem lá nos relatos dele, ele já começa a esboçar os primeiros desenhos da Porta do Inferno e das esculturas que vão ser feitas a partir da leitura da Divina Comédia. E assim, você vê fotografias dele, a Pinacoteca do Estado recebeu parte dessas esculturas e da Porta do Inferno alguns anos atrás, e você vai ver as fotografias do livro que foi publicado dessa mostra lá, dessa exposição. O estúdio dele, assim, lotado de esculturas em gesso, tudo estudos que ele fez para a Porta do Inferno, né? Então ele ficou assim maravilhado. Isso a gente está falando a Porta do Inferno, final do século XIX e início do século XX. Mais recentemente, talvez esse vocês também tenham assistido, que é O Amor Além da Vida. Assistiram esse filme, não? Robin Williams exatamente, 1998. Já faz bastante tempo. Todo mundo morre. Ah, você está dando spoiler, né, Marcelo? Final. É muito antigo, mas é isso. Antigo. Agora você vai ver, assistir ao filme também, é Dante de novo, né? Até aquele amor platônico do Dante e a Beatriz lá, protagonizado pelo Robin Williams
e a grande paixão da vida dele, né? Além do que só chorei do primeiro instante ao último do filme. É isso que eu queria dizer também. Quem tá muito aí tristinho, depressivo, não assiste não. Porque não é o momento de assistir. Eu sugiro que assistam a este filme quando estiverem muito alegres, porque vai dar uma baixada de ânimo grande. Sim. Né? Mas enfim, você pega o próprio descritivo lá do inferno, né? Da Divina Comédia, é muito assim. Quem leu a Divina Comédia vai sentir essa presença do texto do Dante Alighieri no filme também, né? Então, são exemplos que eu quis trazer de linguagens e de artistas que vão trabalhar cada qual seu tempo. Veja, a gente está falando Dante Alighieri, século XIV, a gente está falando de Rodin, século XIX, final do século XIX, início do século XX, que é o período que ele usa para fazer as esculturas e a Porta do Inferno, especificamente. E de cinema. E cinema em 1998, né? Quer dizer, do ponto de vista histórico, bastante recente, né? A partir disso, e aí vai ficar a dica, você me pediu, Marcelo, para eu começar a deixar as dicas, mas a primeira dica é Por que ler os clássicos, do Ítalo Calvino. Também uma obra clássica, importante para a gente compreender, e aí o Ítalo Calvino vai descrever isso de forma mais pormenorizada, o porquê e a importância das obras clássicas, sejam elas quais forem, né? No caso, a literatura. É nas obras clássicas, resumidamente, né, a essência do livro, que a gente encontra os padrões de produção artística. E a partir desses padrões, desses cânones, a gente consegue, né, enquanto artista, retrabalhar esses elementos. Então, por que ler os clássicos é a primeira dica, do Ítalo Calvino. A segunda dica, e aí eu vou puxar a sardinha para o local, né? É sempre importante a gente estar fazendo essa relação entre o local e o universal. É uma obra, Lília, organizada por mim. Deixa eu mostrar? Pois não. Jonathan. Outros Olhares. Que lindo, gente. Um trabalho organizado por mim há alguns anos atrás, com assim vários artistas de Araçatuba e escritores também. O Marcelo, que gosta sempre de estar falando da Academia Araçatubense de Letras, Marcelo. Há vários acadêmicos aí também nessa obra. E aí você citou os que costumeiramente te escutam. Eu tenho que falar do professor Hélio Consolaro, senão ele vai puxar minha orelha. Não, eu estou lendo um livro dele, imagina que você não... É outro que também nos acompanha toda manhã aqui e que tem feito bastante propaganda do programa Nova Manhã, né? Esse livro é também uma provocação a partir dessa questão do intercâmbio, da intertextualidade entre as artes. Então eu convidei... conta aí, Lilian, para mim, por favor, rapidamente. Eu acho que são 10 de cada, 10 escritores e 10 artistas plásticos. Eu não lembro agora. Araçatubenses, de qual que foi a proposta, Marcelo? Cada um desses artistas entrou em contato com a obra do outro. Então, os artistas plásticos entraram em contato com o trabalho dos escritores, 10, né? E os escritores entraram em contato com trabalhos dos artistas plásticos. Perfeito. Cada um fez a fruição e a leitura do trabalho do outro e produziu um novo trabalho a partir dessa fruição, dessa leitura. Eu vi ali do Hélio, o Hélio e a dona Mildred. Dona Mildred, a dona saudosa Mildred, né? Pacete Rocha. Então, assim, é esse intercâmbio e essa produção a partir daquilo que nos mexe, nos comove, nos toca em relação à arte do outro. Nossa, e aí você trouxe um punhado de outros olhares aqui, para a gente sortear. 10 exemplares para os ouvintes, para quem nos acompanha. Fora esse que você deu para mim e para a Lilian. O de vocês são presentes. Os outros são para sortear. São os nossos e mais 10? Mais 10. Muito bom. Livros à mão cheia, como diria Castro Alves. Poxa vida, muito obrigado. Olha, eu gosto muito de todos os colunistas, né, e preciso dizer que não li a Divina Comédia, porque tentei começar e na época que tentei achei que não tinha maturidade para isso, achei difícil, mas li tanta coisa sobre que eu tenho a impressão que eu já li, porque eu conheço toda a história, sei contar, sei falar da frase que tem na Porta do Inferno, sei de Beatriz, tem sei esperança, de né? Deixa aqui a esperança. É isso aí. Abandone toda a esperança quem aqui adentrar. É sensacional. Os círculos
concêntricos do inferno, qual é o último, que é a deslealdade. É sensacional. Um livro das 3 obras aí, se for possível reduzir as 3, importantíssimas para a gente entender a psicologia do homem ocidental cristão. Né? Então é muito interessante, tanto a obra quanto a vida de Dante Alighieri. Você vai entender muita coisa. Marcelo, tem que ler, senão vai ter que reencarnar para lê-lo. Não então é? É uma penitência. Então já é um compromisso, pois né? Mas que assim, é temos. muito cativante, é muito envolvente, aqueles cantos todos, né? 33 cantos em cada inferno, purgatório, céu, sim. E mais um na introdução para darem os 100 cantos, que é o símbolo da perfeição. Extremamente métrico, harmonioso. Total. Impressionante. Tá certo. Deixa eu só falar da participação do pessoal, né? O Cláudio já quer livro. A Agnodice disse, gente, como eu amo esse momento. Eu ficaria horas ouvindo o Antônio Luceni. Bom dia. E o Jean Oliveira disse que pôde ver a exposição do Rodin na Pinacoteca. Inesquecível. Muito obrigada pelas participações. O pessoal já cobrando o livro aqui, ó. Vai lá na live do programa e fala, eu quero um livro do Luceni. Pronto. E também eu vou estar sorteando sempre, tá bom? No Whats Nova. Então, durante o Whats Nova, durante a semana, a gente vai estar falando aí do livro, a gente, enfim, né? Coisa de cultura é com a gente mesmo. Amamos. É isso. Luceni, muito obrigado pela participação de hoje, pela gentileza dos livros e pelas unidades aí que nós vamos sortear. Na semana que vem a gente te aguarda aqui novamente, tá bom? Maravilha, eu que agradeço, Marcelo, e reitero aquela minha primeira fala do primeiro programa. Parabéns a você, a Lilian, por essa janela, essa oportunidade para falar de arte e de cultura. Parabéns à emissora que possibilita isso, esse espaço. E num contexto tão precário em relação à cultura, né? A desvalorização em relação à cultura, aos artistas em nosso país. Então, vocês estão de parabéns. Nessa rasgação de seda e de confete sendo jogados, Luceni, a gente faz questão também agora de abrir espaço para as mídias sociais, para informar as mídias aos nossos ouvintes e seguidores. Essa aqui sua, antonio.arte.arc.lit, seu Instagram. Esse blogspot está ativo? Está ativo. antonioluceni.blogspot.com. Estou retomando, ele ficou um tempo sem. Se você tiver outros espaços, nos informe que eu vou sempre ao final. Mas é mais no Instagram mesmo. Perfeito. Que a gente sempre informa aqui dos colunistas. Então, o Instagram do Antônio Luceni é o antonio.arte.arc.lit. Vai lá e siga-o. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia. E assim, às 9h10, se pudesse, ficaria mais.